Taíque Carvalho, porque saiu uma pesquisa nacional de amostra de domicílios, né, do IBGE, sobre desigualdades salariais aqui no nosso país. Taíque, o que diz essa pesquisa? Isso, ontem a gente mostrou alguns números, infelizmente hoje a gente mostra que cresceu a desigualdade social, Jéssica. Sem dúvida, Taíque, isso preocupa, né, nos preocupa há muitos anos. E esses números são tão importantes que eu gostaria de aprofundar um pouco mais o assunto, né, como estamos dizendo. Os números da pesquisa PNAD mostram realidades que nós tratamos sempre no Bahia Meio-Dia, como, por exemplo, notícias sobre desigualdade de gênero e de raça. Mas quando a gente fala em machismo, por exemplo, há quem diga que essa é uma conversa chata, que ninguém aguenta mais ouvir mulher reclamar seus direitos. Quando a gente fala em racismo, muitos dizem que isso é mimimi, que o Brasil não é um país racista. Será mesmo? Mas eu sinto que tem muita coisa mudando e muita gente se incomodando. E para avançar, todos nós precisamos olhar para nossos problemas e admitir que nossa sociedade tem, sim, privilégio para uns, restrição de oportunidades a outros. A desigualdade econômica que os números da PNAD mostram se reflete em outras injustiças e violências que nós noticiamos, porque coloca mulheres e negros, por exemplo, em situação de vulnerabilidade. E se há homens, se há brancos e brancas que se revoltam com essas violências, por que ficamos tão calados? Por que não nos engajamos nas mudanças? Por que seguimos vivendo e convivendo como se o problema não fosse nosso? É a obrigação de homens lutarem pelas mulheres, é a obrigação de brancos lutarem por negros. E se olharmos bem, os privilegiados acabam sendo muito poucos, né? A maioria vive em condições de desprivilégio, seja por ser mulher, por ser negro, por ser pobre. Enquanto cada um está olhando para o seu próprio umbigo, não percebe que juntos a gente faz uma maioria. Se cada um luta pelo outro, a gente se fortalece. De saúde da família foram assaltados por bandidos armados hoje de manhã. Vamos saber o que aconteceu com o Johnny Torres. Em que bairro foi isso, Johnny? Boa tarde. Olá, Jéssica, muito boa tarde. Vírus aqui no estado, Taíque Carvalho, boa tarde. Oi, Jéssica, boa tarde. Parabéns aí pelos 2 anos no comando do Bahia Meio-Dia. Boa tarde a todos. Vamos lá, uma empresa chamada Em Loco, que monitora, né, as pessoas dentro de casa através do celular, pessoas que ligam o GPS e também o Wi-Fi. Aí eu quero... 41% na segunda-feira, 4 de maio, e 40% na terça-feira. Isso. Então, preocupa de fato, porque, olha, 40% a gente está chegando aí a parâmetros antes da pandemia, né? Então, isso é bastante preocupante para nós e principalmente porque a gente está vendo que alguns bairros as pessoas simplesmente estão tranquilas, né, vivendo vida normal e os números de contaminação têm crescido dia a dia. Vamos mostrar a situação aqui em Salvador, da situação dos bairros, porque pode ter lockdown, né, e certamente terá lockdown, que é o isolamento obrigatório, né, em alguns bairros, né? A Prefeitura de Salvador já anunciou que nos bairros mais críticos vai obrigar as pessoas a ficarem dentro de casa, né? Isso, a partir de sábado, depois de amanhã, isso pode acontecer, né? Eles vão conversar, então, prefeito e governador, para anunciar essas medidas. Mas... E é bom que você falou, né? Casos confirmados. Sabemos que estão sendo confirmados apenas aqueles casos com mais gravidade, né? Ou só estão sendo testados e, portanto, confirmados casos mais graves. Então, é possível que esse mapa esteja até mais completo, com pessoas que estão contaminadas, mas sem sintomas ou sem muita gravidade. Então, não vão para esta confirmação, mas podem estar transmitindo. Então, precisamos todos seguir atentos, né, Taíque? E olha esse número aqui, ó, 7... Estava falando agora há pouco, obrigada, viu, Taíque? O isolamento obrigatório dos moradores aqui de Salvador, esse chamado lockdown, vai acontecer de forma parcelada. O governador Rui Costa e o prefeito de Salvador, Assemineto, vão dar uma entrevista hoje à tarde para falar como vai funcionar esse lockdown em algumas regiões da cidade que vão ser interditadas, bairros inteiros podem ser isolados. Então a gente tem bairros que está aí que estava mostrando agora, né? Brotas, Comércio, por exemplo, estão na mira. Ainda não tem confirmação, a gente vai saber disso tudo hoje à tarde. Isso para conter o avanço do coronavírus e evitar a superlotação. O coronavírus ganhou um reforço. 600 costureiras de vários municípios baianos vão produzir 2 milhões de máscaras de proteção artesanais para distribuição gratuita. Dalton Soares vai contar para a gente. Essa aqui é uma ajuda para as trabalhadoras, né, que tiveram atividade prejudicada, mas principalmente para quem vai receber essas máscaras também, né, Dalton? Boa tarde. Oi, boa tarde, Jéssica. Justamente para as pessoas... Dalton, sempre bom, né? A gente mostrar essas ações durante o... Também é obrigatório. Eu vou conversar com a repórter Adriana Oliveira, que está com a mãe dessa mulher que foi agredida e vai trazer as primeiras informações. Boa tarde a todos. Como você disse, o uso da máscara é obrigatório. Todo mundo está com medo dessa pandemia, porque ela é cardiopata, hipertensa, a pressão foi para as alturas. De assunto, parece dessa moça, né, que foi agredida dentro desse ônibus e vai conversar com a gente agora. Oi, Adriana.
Oi, Jéssica. Falar com a Adriana sobre este assunto. Voltar a falar com a Adriana Oliveira, estamos acompanhando esse caso de agressão dentro de um ônibus, né? Uma agressão a uma mulher, porque ela entrou no coletivo e, contra a determinação de utilizar máscara de proteção, ela retirou, dizendo que estava passando mal. A Adriana Oliveira está com a família, está com a dona Diamantina, que é a mãe dessa moça, e a gente observa até pela postura da dona Diamantina que ela está arrasada, né, Adriana? Não. Ô, dona Diamantina, conte com a gente aqui. Eu estou aqui com meu coração em pedaços. Primeiro pela violência que a sua filha sofreu e agora vendo a senhora, que é como a Adriana falou, né? Uma mãe gostaria às vezes de estar no lugar do filho. E não consigo nem imaginar a dor que a senhora está sentindo, mas consigo ver aqui pela sua expressão que a senhora está destruída diante dessa imagem. Estamos indignados. Queria fazer um apelo, inclusive, às pessoas. Eu sei que estamos todos estressados e preocupados, mas que a gente aproveite esse momento para exercitar a empatia. Essa moça estava ali, estava sofrendo, né? Estava passando mal. Ela é agredida, ela é expulsa desse ônibus a pontapés. E eu acho que mais surpreendente do que 3 homens contra uma mulher a pontapés são as outras pessoas que